Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos demonstrar como criar um bot por completo, beleza? Eu tinha visto muitos pedidos de vocês para que a automação fosse completa no sentido de desde o login até a aposta automática. Então, hoje é o que a gente vai fazer aqui, beleza? Vamos começar partindo do ponto. Eu vou presumir que você já possui, tá, o Python instalado na sua máquina e um editor de texto, beleza? Nesse vídeo aqui, eu vou usar o VS Code, tá? E o Python, eu estou usando o Python na versão 3.11, beleza? Então, para começar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o download do Chrome WebDriver, beleza? E também vamos usar o Google Chrome, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer, na verdade, é verificar a versão do Chrome. Então, clicando aqui no canto superior direito, nos três pontinhos, indo em configurações, ou melhor, vamos por ajuda e sobre o Google Chrome, tá? Aqui dentro a gente tem a versão do Google Chrome. Por que que a gente tem que olhar isso? Os drivers do Selenium para o Chrome, existem diversas versões também. Então essa versão tem que casar com a versão do seu navegador, beleza? Então você vai olhar aqui, versão, no meu caso 113, o link dos drivers está aqui na descrição, tá aqui esse link aqui que você está vendo na tela agora. Dá um zoom só para ficar um pouco mais claro. E como você pode ver, aqui dentro tem vários e vários drivers, 112, 111, 110, 109. Então, confere direitinho a versão do seu navegador, tá? No meu caso, a gente vai usar essa aqui, 113.05672, tá bom? E aí você vai clicar para fazer o download. No meu caso, eu não vou clicar porque eu já fiz o download, beleza? Então, ele já está aqui. E ele vai te dar um WinZip, tá? Um arquivo zipado, que você vai extrair e lá dentro vai estar o driver do Chrome, beleza? Então, você vai criar um arquivo, uma pasta, né? No meu caso aqui eu estou dentro da pasta Crash. Lá dentro eu já extraí esse zip do Chrome Driver, tá? Ele está aqui. E você também vai criar um outro arquivo. Eu chamei o meu arquivo de automático.py, tá? Porque eu já tinha um main. Eu sei que nos outros vídeos a gente sempre usou o nome main, mas como eu já tinha, hoje eu dei um nome de automático, beleza? Então, o que eu fiz aqui? Eu deixei também preparado um corpo, né? Um corpo do nosso bot. Então, a gente vai ter aqui algumas funções. A função de fazer login, pegar últimos valores, inserir a aposta e validar estratégia. E a gente vai construir junto todas essas funções, beleza? Vamos começar com o Virtual Environment, tá? Acho que pode ser aqui a primeira coisa para a gente utilizar. Então, eu já tenho aqui um Virtual Environment, que é o mesmo que eu utilizei nas aulas passadas, beleza? Mas aí você vai dar aqui um pip install selenium, beleza? Se você já tiver acompanhado as outras aulas, provavelmente o seu environment, o seu ambiente virtual já vai estar adequado. Mas por garantia, dá o pip install aqui, tá? Se já tiver, o próprio Python não vai instalar, não precisa preocupar. E vamos partir para o código, beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é importar o Selenium, tá? A gente já fez aqui, você já extraiu o WebDriver, já deixou ele aqui junto, na mesma pasta que está o seu arquivo main, no meu caso, automático. E agora a gente tem que importar dentro do nosso código o WebDriver, tá? Como que a gente faz isso? O Selenium, no caso, né? From Selenium, importe WebDriver. Beleza? Então, estou exportando lá do Selenium o WebDriver, que é o que a gente vai usar para interagir com o site da Blaze, tá? Eu vou importar aqui também outras duas funções que eu vou utilizar. Então, from selenium.webdriver.common.keys importe keys. E vamos trazer também o by. Vou copiar e colar aqui de cima, porque é só mudar o finalzinho. Onde é keys vira by, import by.
tá? Então, tanto o keys quanto o by depois do import também com letra maiúscula, beleza? Esse vídeo aqui, eu vou fazer ele bem explicadinho, bem passo a passo, tá? Para você, até você que não tem conhecimento nenhum, você é capaz de seguir e acompanhar, beleza? E aí fica a seu critério para aqueles que querem só aprender como fazer o bot, aqui a gente vai fazer passo a passo tranquilo. E se você também quer, eu quero aprender um pouco mais de programação em si, aqui no canal a gente tem uma série de vídeos, né, que eu estou fazendo, soltando ao longo do tempo aí, para aquela pessoa que quer de fato começar a aprender a entender o que são variáveis, o que são funções, como que eu uso o Python. Então, tá aqui no canal também, tá? E aproveitando, aqui na descrição também, tudo o que eu faço aqui no YouTube, ele acaba sendo bem por cima, né, bem rápido. E para você que quer aprender, quer desenvolver sua estratégia, o seu robô, usar outros frameworks, além do Selenium, eu soltei também um curso, tá? De RPA, de automação. Esse curso, por enquanto, ele é mais voltado para Blaze. A gente já tem lá o módulo do Mines, do jogo Mines, né? Que já está disponível e você pode, tá aqui na descrição o link se você quiser dar uma olhada, tá? É só acessar lá. Beleza? Então, vamos lá para o código, para a gente não perder mais tempo. Primeira coisa que a gente vai fazer é a função de fazer login, tá? Como eu disse aqui, geralmente a gente faz um pouco mais por cima, para não ficar muito longo o vídeo. E a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar. Aqui no meu caso eu já estou logado, tá? Eu vou abrir aqui uma aba anônima só para a gente ter o site da Blaze deslogado. E vou mostrar para vocês como eu faço, tá? Bem rapidamente. Clicando em entrar aqui, isso eu fiz alguns testes, tá? Mas a maneira mais fácil que eu encontrei é direto no Crash, você também tem o botão de entrar. Clicando aqui, a gente tem esse link, essa URL. E ela vai ser a nossa URL de chamada para o driver abrir a página, beleza? Por quê? Assim que eu terminar a tarefa de fazer login, eu já vou estar direto na página da Blaze do Crash, tá bom? Então, o que a gente precisa fazer? Primeiramente, vamos declarar aqui vamos começar instanciando, antes de tudo, porque a gente importou aqui o WebDriver, mas a gente ainda não instanciou, tá? Eu fiz essas funções aqui, mas eu vou deixar fora aqui, né, da main, a instância do WebDriver, tá bom? Então, eu vou dar o nome de uma variável, tá? Eu costumo usar browserlib. Essa aqui, como você já viu nos outros vídeos, também pode ser o nome que você quiser, mas eu, por convenção, eu uso esse browserlib como nome da variável que instancia o meu WebDriver. Beleza? Assim como essa função main aqui também é uma outra prática que eu utilizo, né? Ela vai ser responsável pelo escopo, pelo corpo do nosso bot. Tá bom? Então, vamos instanciar aqui o WebDriver. webdriver.chrome, abrir e fechar parênteses, beleza? O que mais que a gente tem que fazer? A gente já tem o URL. Agora eu vou chamar o browserlib, que é a minha variável do Chrome, e vou dar um get, tá? Que é a função para abrir uma URL. Beleza? Então, de novo, por que a gente pegou essa URL aqui? Porque como ela já carrega para a gente a página do Crash, assim que eu terminar, vamos supor que eu fiz login aqui, fechou o modal, eu já estou na página do Crash. Tá bom? Então, eu vou botar aqui mais uma coisa, depois de execução da main, eu vou só fechar. Tá? A gente faz isso com o browserlib.close. Beleza? Vamos começar então fazendo login. Acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é chamar a função fazer login. Tá? Por enquanto, essa função não tem nada. Então, o que a gente vai fazer? Vamos escrever a nossa função fazer login. Bom, eu não vou entrar aqui a fundo no Selectors Hub, que é a ferramenta que eu uso para inspecionar a página. Tá? Você consegue fazer isso manualmente, mas tendo uma ferramenta pronta fica muito mais fácil, né? Então, o Selectors Hub é uma ferramentinha que eu clico com o botão direito aqui, por exemplo, ela já está aqui disponível para mim, e eu consigo trazer, né, os paths, os CSS selectors ou qualquer coisa do elemento que eu cliquei, por exemplo. Tá? Então, se você quiser também saber mais sobre essa ferramenta, lá no curso a gente tem um pouco mais de detalhes sobre ela. Beleza? Tanto ela quanto o console desenvolvedor também, que é algo muito importante para o RPA.
Eu já tenho aqui os XPaths selecionados que eu vou utilizar, então eu vou só escrever eles na tela. Tá? Então, vou criar duas variáveis, vou chamar uma de login path, essa é outra convenção que eu uso. Sempre que a variável eu coloco o final de path, significa que ela é o caminho para um elemento do site. Tá? Então, vou copiar e colar aqui o selector. Esse selector ele está remetendo ao botão de login. Tá? Deixa eu abrir aquela aba que a gente fechou aqui. Opa, é porque ela estava na aba anônima. Lazy. Então, o selector ele está apontando, por exemplo, para esse campo endereço de e-mail. Tá bom? A gente tem também a senha. Então, eu preciso de um outro selector que aponte para o campo senha. Eu vou chamar ele de passpath. Beleza? Vou trazer aqui também o selector dele. Lembrando que todos esses selectors eu usei a ferramenta do Selectors Hub para trazer, para selecionar. Ela é bem prática, bem fácil de instalar também, tá? E é por isso que eu utilizo, porque ela é muito boa. Tá bom? Então, vamos chamar aqui o browserlib. Eu vou pedir para ele achar um elemento para mim, tá? Find element. E eu quero que esse element seja... Quando a gente usa a função find element, a gente pode passar dois parâmetros diferentes, o by e o value. O by é qual tipo a gente vai usar. Né? No caso, aqui em cima, a gente define um XPath. Então, eu tenho que falar by XPath aqui embaixo. Beleza? E eu preciso passar para ela em seguida o value. O value é o quê? É um XPath. A gente tem a login path exatamente para isso. Então, eu estou falando com a minha instância do Selenium. Para achar um elemento, você vai procurar por XPaths, né? Que é um tipo. E eu quero que você encontre lá no site da Blaze a input que tenha o name igual ao username. Beleza? E em seguida, eu não aprofundei nisso aqui, mas eu tenho outro arquivo aqui na minha pasta, que é o setup.py. Para que a minha senha e o meu usuário não fiquem expostos aqui, eu só criei um outro arquivo, tá? Ele nada mais é do que um user igual, aqui dentro vem o meu e-mail, e um senha igual, aqui dentro vem a minha senha. Beleza? Isso aqui é só por segurança mesmo, para não vazar nada. E aí eu vou digitar então um send keys logo após o meu find element. E o que eu quero que ele digite naquele elemento lá do site da Blaze? Eu quero que ele digite o meu usuário. Tá? Eu vou duplicar essa linha e a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora para a senha. Então, para a senha, basta trocar o path, né? A gente vai passar o path do password e a send keys eu vou enviar a senha ao invés do e-mail. Beleza? E o que mais? Em seguida, num processo normal, você digitaria seu usuário, digitaria sua senha e você clicaria em logar. Certo? Então, a gente tem que ter uma variável para o path do logar. Vou chamar ela de logar btn path. E vou trazer também o XPath dela. Tá? De novo, tudo isso eu peguei usando o Selectors Hub. Então, como a gente já fez ali em cima, vou chamar o browserlib de novo. E vou pedir ele para achar um elemento. Novamente pelo XPath. Eu vou até copiar aqui de cima, só para a gente não ficar... E vou só trocar a variável aqui no final. Opa, vem um parêntese também. Beleza. E aí, eu estou pedindo para ele achar o elemento do botão. A gente precisa fazer o que é mais? Clicar nesse elemento. Beleza? Então, o que a gente está pedindo aqui nessa função fazer login? Digita meu usuário nesses dois elementos. Digita meu usuário e a senha. Né? E daí, logo em seguida, após digitar o usuário e a senha, clique em logar. Perfeito? Vou usar aqui também um time, só para a gente garantir que a página vai carregar depois de logar. Tá? Vou botar 6 segundos. Isso aqui, existem maneiras melhores de se esperar, mas como a gente optou lá atrás por já abrir direto na página do Crash, eu poderia, por exemplo, esperar que o elemento do Crash carregasse. Mas, como ela já está aberta, já está tudo carregado. Então, o time aqui vai ser melhor para a gente. Por isso que eu vou usar um time.sleep de 6 segundos. Beleza? Bom, o que mais que a gente tem que fazer aqui? Eu acho que o próximo passo interessante que a gente pode fazer é inserir a aposta.
Então, vamos criar a função inserir a aposta. Vou passar ela aqui para cima, só para ficar na ordem. Beleza? E o que inserir a aposta precisa fazer? Ele precisa digitar uma quantia e um auto-retirar. Tá bom? O que a gente pode fazer? Vamos começar criando novamente uma variável de PEF. Tá? Essa PEF, primeiro, eu vou chamar para quantia. Então, quantia PEF é igual a um XPEF, né? Um valor de string que é um XPEF. De novo, usando o selectors hub, eu peguei isso aqui. E aí eu vou chamar o browserlib. Vou fazer o mesmo processo que a gente fez ali no fazer login, tá? Find element by XPEF e entrega para ele o quantia.pef, tá bom? Eu vou dar um nome para essa variável aqui, que eu vou dar o nome de quantia. Já tem uma quantia? Não, beleza. Quantia element. E aí eu vou fazer aqui embaixo quantia element ponto sendkeys. Vamos enviar para ele o valor da aposta, tá? Eu não mostrei aqui, estava no corpo, né? Logo no primeiro código que eu fiz eu já deixei essas duas variáveis setadas, que é o valor da aposta, significa o primeiro valor de entrada lá em quantia, e a gente tem o valor auto-retirar, que significa esse campo de auto-retirar, beleza? Coloquei nomes em português dessa vez para ficar bem claro e bem descritivo, tá bom? A intenção aqui é que qualquer um de vocês, mesmo sem conhecimento de programação e conhecimento profundo, consiga fazer isso de maneira tranquila, tá? Vamos enviar então. Eu quero que o Sereno digite lá o valor da aposta. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa, só que agora para o auto-retirar. Então, vou criar um auto-retirar PEF. É uma string, tá? Vou trazer aqui o XPF dela. Vou duplicar a linha que a gente já tem lá do find element e vou só substituir o elemento e o nome da variável, tá? Vou chamar de auto-retirar element. Beleza? O auto-retirar, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou dar antes... é um clear. Antes de enviar as keys, eu vou dar um clear, tá? Porque como a gente viu aqui no site, ele já vem preenchido. Então, para evitar que dê conflito aqui, ele digite muito mais do que deveria, a gente vai limpar antes e digitar depois. Beleza? Vou mudar o valor da aposta para agora valor auto-retirar. Tá bom? O que mais? Acho que a última coisa que falta é clicar no botão de começar jogo. Tá? Então, mais uma vez, começar jogo PEF. Vou botar um BTN aqui também para a gente saber que isso é um botão. Tá bom? E vou trazer o XPF dele. Já deixei todos os XPFs preparados aqui para a gente não perder tempo buscando um por um lá no site, beleza? De novo, copio o find element, vou copiar essa mesma linha aqui porque ela já está pronta, não precisa digitar de novo. E vou só substituir, tá bom? Aqui a gente não precisa mais da variável. Vou substituir o auto-retirar PEF no que eu copiei para começar jogo, btn PEF, e vou dar um clique, tá bom? Então, vamos recapitular aqui o que a gente tem até agora. A gente está acessando o site da Blaze, fazendo o login, né, digitando o usuário e senha, clicando em logar. Em seguida, a gente está digitando a quantia e digitando o valor que a gente vai retirar. Além de, depois de fazer os dois, também clica em começar jogo. Tá bom? Então, a gente tem, na verdade, essas duas funções já declaradas no nosso código. A gente ainda não está chamando a inserir a aposta, por exemplo. Beleza? E a gente vai chamar ela de um modo um pouco diferente. Tá bom? Antes disso, vamos criar aqui a pegar últimos valores. Então, o que vai consistir a minha estratégia aqui hoje? Eu quero olhar os 3 últimos jogos. Se a classe dos 3 últimos jogos for bad, então o site da Blaze, a maneira na qual ele exemplifica essas classes é de
Até 2x, ele coloca uma classe bad. Deixa eu abrir um aqui para eu mostrar. Tá? Então, você pode ver aqui que esse span tem uma classe bad. Tá? E ele tá... O problema é que ele ficou sumido na tela. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo adaptar os dois juntos. Aí. Então, eu tenho aqui um span bad, ó, que é esse 1,26. O good é quando ele é verde. Acima de 2, ele vai estar verde. Então, o que eu quero fazer? Eu quero olhar os últimos 3 valores. Se os 3 forem bad, eu vou apostar que o próximo vai ser good. Vai ser acima de 2. Beleza? Então, essa vai ser a nossa estratégia. A gente vai definir isso em pegar últimos valores, tá? Estou conferindo só. O auto-retirar está em 2.5. Então, vamos começar aqui. O que a gente precisa fazer primeiro? Vamos criar o caminho, o path, né, para essa sequência aqui. Beleza? Beleza? Vamos voltar aqui para o VS Code e vamos começar a escrever a nossa função pegar últimos valores. Tá? Vou criar aqui a div last, vou botar em português últimos valores, path, beleza? E de novo, ela vai receber um XPath, tá? Já separei esse XPath aqui também. Felizmente o site da Blaze é muito tranquilo em relação à separação dos elementos. Então é bem fácil de identificar um XPath específico, né, daquele elemento, sem ter conflito com outros elementos. Então isso é excelente no site da Blaze, beleza? Vou criar mais uma div, mais uma variável, que eu vou chamar de div valores. E nela a gente vai procurar o elemento do path que a gente escreveu na variável acima, beleza? Então, vou chamar o browserlib, aquela mesma função que a gente já usou várias vezes aqui acima, find elements by xpath, e vou entregar para ela esse cara aqui, beleza? O que significa isso aqui? Eu estou acessando lá essa área aqui embaixo, tá? Vamos abrir ela aqui ao lado de novo. Então, eu estou acessando essa div inteira, tá bom? Então, você pode ver que ela é todos os últimos valores. E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar uma outra função que é muito parecida com a que a gente já está usando, find element. Só que ela coloca um pequeno s no final, tá? Vou duplicar a mesma linha que a gente já escreveu ali. E eu vou mudar primeiro o nome da variável. Eu vou dar um nome de spans, tá? Porque o objetivo é pegar cada um desses spans que estão aqui dentro. E eu vou mudar também o find elements. Ele agora vai ter um s no final, tá bom? Então, a diferença do find element para o find elements é que quando o find element encontra o primeiro valor que a gente está passando, então ele percorreu o código. Aí ele achou uma classe entries. Na hora que ele encontrou esse primeiro, ele vai parar e retornar isso para a nossa variável div valores. No caso do s, no find elements, ele vai percorrer todo o código e todos aqueles que estiverem correspondendo ao que a gente está pedindo, ele vai entregar. Beleza? Então, o que a gente precisa? Eu preciso que ele retorne para mim, ele procure por tags. Então, a gente sabe que isso aqui, o span, é uma tag. Então, o by xpath vai virar by tag name. E eu quero que essa tag, a gente sabe que é uma spam. Então, por favor, código, procure por spam. Vou botar minúsculo, beleza? Então, a variável spans... eu esqueci de mudar aqui também, tá? Então, eu quero procurar dentro do elemento div valores os elementos que são spam. Beleza? Eu dupliquei e esqueci de mudar aqui. Ao invés de chamar o browserlib, a gente vai chamar a variável div valores. Tá bom? Então, a gente tem que spans é uma lista. E essa lista contém elementos spam. Cada uma desses elementos aqui vai ser uma posição da nossa lista. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui uma segunda lista, que eu vou chamar de valores. E essa lista ela vai receber o texto. Tá? Então, se eu abrir aqui uma dessas spans, a única coisa que eu tenho é o texto. Que é esse texto que a gente vê aqui no site.
Então eu quero fazer uma segunda lista com esses valores dos textos, tá? Então eu vou fazer aqui um inline, um ternário. Eu vou chamar aqui v. Para cada v que existir em spam, eu quero salvar dentro da minha lista o texto desse v. Tá bom? E aí eu vou só retornar aqui o spans e o valores. Tá bom? Então, quando a função pegar últimos valores for chamada, o que ela vai fazer? Lá no site, ela vai olhar para toda essa div aqui, pegar um por um e retornar o texto, né, o texto aqui embaixo em valores, e retornar cada um desses elementos para que a gente possa no futuro utilizá-los de novo. Beleza? Então aqui, nosso código já está quase pronto. O que mais que a gente precisa fazer? Falta só a validar estratégia. Tá? O que eu quis fazer com validar estratégia? E com a main também, né? Eu esqueci da main. O objetivo que eu fiz esse código é da seguinte maneira. A pegar últimos valores vai ser uma função que vai ser executada de maneira contínua. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é botar um loop dentro da função main. Então, um loop que é para sempre verdadeiro. Porque a gente faz isso while true. Beleza? Então, enquanto for verdadeiro, eu vou até dar um zoom aqui que eu acho que o código pode estar um pouco pequeno para mobile, tá? Então, enquanto for verdadeiro, eu quero duas coisas, tá? Eu quero salvar o retorno da função pegar últimos valores. Lembrando que ela retorna dois valores, então eu vou ter aqui duas variáveis. Vou chamar uma de spans, qual a gente já tem lá no próprio código. E a segunda eu vou chamar ela de valores, né, que eu coloquei lá. Beleza. Então, spans e valores vão receber os retornos de pegar últimos valores, tá? E aí, eu quero fazer uma condição aqui, né? If validar estratégia. Então, se a nossa estratégia for verdadeira, eu quero fazer alguma coisa. No caso, vai ser inserir a aposta, tá? Que vai ser a entrada no jogo. Beleza? Então, o validar estratégia, eu vou passar para ele o spans. Porque lá dentro a gente vai acessar os três últimos elementos e checar a classe de cada um deles, tá bom? Então, vamos começar a escrever o validar estratégia. O que eu vou fazer aqui? Vou criar três variáveis. Vou chamar de P1, P2 e P3, tá? Para a gente não ter muita complicação de nome. E aqui dentro eu vou usar o spans. Tá? Lembrando que o spans ele é uma lista. Como é que a gente faz? Para acessar posições de uma lista, a gente chama essa lista e coloca a posição que a gente quer. Tá? Então aqui eu estou acessando o spans na posição 0. E o que eu quero fazer? O spans na posição 0 é um objeto. Eu quero checar lá na classe desse objeto, né? Eu quero checar, é um objeto que remete a esse span aqui, por exemplo. Eu quero checar qual é a classe dele. Para fazer isso, a gente tem uma outra função, tá? Que é o get underline attribute. Essa get underline attribute permite que a gente busque, né, algum tipo de elemento, um atributo, né, dentro do elemento. No nosso caso, class. Então eu quero que ele busque lá dentro a class desse span. Tá bom? Como a gente tem três variáveis, eu vou duplicar aqui e só mudar. Eu quero pegar a posição 1 e a posição 2 do spans. Beleza? Ele está reclamando aqui de not closed. É porque eu não botei vírgulas, beleza. O Inter costuma fazer e eu acabo me esquecendo de fazer. Então, vamos printar na tela para ficar um pouco mais visual. Eu sei que até esse momento pode estar um pouco complicado de visualizar o que vai aparecer aqui. Então, para que fique mais claro, a gente vai escrever na tela, beleza? Então, eu vou escrever aqui o P1. Eu vou escrever também o spam. Para exemplificar o que é o spam, vou escrever ele também. Vou botar aqui spam.text, beleza?
Vou botar mais aqui, acho que vou botar todos, né? Não tem porquê economizar, vamos botar todos para que vocês visualizem tudo o que eu estou fazendo aqui, beleza? Vou copiar e colar o mesmo código que já está aqui, spans.txt, e vou só mudar a casa de novo. E vamos para o P3. E copiar e colar o mesmo código aqui de novo. Ponto text. De novo, muda só a posição do array. Tá bom? E em seguida, isso aqui para a gente visualizar, tá? Eu vou fazer uma condição, que é o que vai retornar lá para o validar estratégia, né? A gente precisa retornar um true or false. Então o que eu vou fazer? Se o spans na posição 0, o texto dele, na verdade, for bad, então eu estou checando se esse primeiro elemento tem a classe de bad, tá bom? E o P1 for igual ao P2 e o P2 for igual ao P3. Então, eu garanto que, primeiro que se o P1 e o P2 forem iguais e o P2 e o P3 forem iguais, significa que todos os nossos elementos são iguais. Beleza? E checando o texto do primeiro elemento como bad, eu consigo garantir que os outros dois também são iguais. Beleza? A gente não quer que essa condição seja realizada quando os três forem good. Quando tudo for verde, eu não quero que ele entre achando que o próximo vai ser um verde também. Eu só quero que ele ache que o próximo é um verde no momento que os três anteriores forem bad. Beleza? Por isso que eu estou fazendo essa checagem aqui de bad, desse texto bad. Tá bom? Então, se isso tudo aqui for verdadeiro, retorna true. Se não, retorna false. Beleza? O que mais que a gente pode fazer aqui? Eu vou botar um break, porque eu quero que você execute só uma vez, tá bom? E, além disso, eu quero que, na verdade, ele vai executar várias vezes, mas a partir do momento que ele fizer a aposta, ele vai encerrar, tá bom? Vou botar também um time.sleep aqui de 5 segundos, só para ele não ficar atualizando de milésimo em milésimo, beleza? Então, temos o nosso código pronto aqui. Eu vou botar também, só por visualização, um input aqui no final. Tá? Esse aqui no seu caso, não necessariamente você precisa colocar. Eu vou colocar aqui para que quando essa instrução terminar, o navegador não feche, o próprio código não feche o navegador. Beleza? Então, agora que o código já está pronto, vamos testar, né? Eu deveria ter testado isso aqui à medida que a gente foi criando, mas como eu já fiz alguns testes antes, eu vou só verificar se está tudo certo, se eu não cometi algum erro na hora de escrever. Pessoal, voltei aqui só para corrigir, tá? Aqui na linha 33, a gente teve um probleminha onde eu esqueci de alterar a variável. Então, tanto o quantia_element quanto o auto-retirar estava sendo escrito no mesmo lugar, dentro do quantia_element. Então, basta alterar aqui para auto-retirar element, beleza? Beleza, pessoal? Depois das alterações, já voltamos aqui. Eu tive que tirar alguns critérios para que ele faça a entrada, tá? Então agora ele olha só o primeiro e o segundo, os dois últimos. Se forem iguais, ele entra no jogo, tá bom? Eu vou executar aqui de novo, caso a gente não deu certo essa estratégia nesse momento. Vou executar aqui novamente para a gente ver ela desde o início executar, tá? Beleza? Ele já pôs a nossa quantia e pôs o nosso auto-retirar. E agora vamos esperar. E basta observar, né? O próprio código fez a leitura, fez a aposta e o jogo está acontecendo. Dessa vez quase deu certo, mas já foi o suficiente para a gente exemplificar, né? Como eu disse, a gente deixou lá aquele input, sempre que ele terminasse, ele ia guardar para a gente ter a tela aberta. Eu vou dar um enter aqui só para ele encerrar a execução, tá?
E das mudanças que eu fiz, né, igual eu comentei aí no vídeo anterior, eu vou fazer o corte e edição. Eu esqueci, tá, de alterar uma variável aqui em cima, quando eu dupliquei a linha. E a gente mudou também aqui a condição. Estou só checando se o P1 e o P2 são iguais, tá? Então, quando a gente escreve o código assim, sem testar, então é importante, testem sempre o código. Aqui, como a gente foi fazendo direto, eu acabei não testando e passou em branco aí a variável errada. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse aqui era um vídeo que tinha sido muito pedido por vocês aqui no canal, ver de fato como funciona um bot automático. Esse é uma coisa bem simples de se fazer, tá? Essa estratégia é uma estratégia simples, existem estratégias mais complexas que a gente pode replicar aqui dentro. Se você quiser entrar mais profundamente nesses assuntos, aprender sobre RPA, aprender sobre como eu faço, como eu crio minhas automações, acessa o link que está aqui embaixo, tá? Eu estou postando conteúdo constantemente com o objetivo exatamente de ensinar e trazer mais detalhes. E eu quero que vocês também aprendam, tá? Quero que vocês façam por si só, entendam o que está sendo feito, beleza? Então, eu vou tentar aqui, com todo o conteúdo, sempre trazer da melhor maneira possível essas informações para vocês, beleza? Então, se você gostou, lembra de deixar aqui embaixo o like, se inscreva aqui no canal, beleza? E até o próximo vídeo.